Senhor, nós queremos de fato que estas canções aqui sejam recebidas pelo Senhor, não como música, mas como adoração. Nós embalamos a nossa adoração com estas canções. Queremos te alegrar, queremos te agradar. Então recebe, Senhor, mas também faz acontecer, faz dar certo, que aquilo que o Senhor tem no coração para repartir com cada um de nós que está aqui hoje nesse prédio e com cada um que está na sua casa, também que aquilo que o Senhor tem para cada um aconteça de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Como o culto é ao vivo, deixa eu falar ao vivo aqui com o Cripites. Aqui o som tá bom, Cripinha, pode até baixar o volume. É lá no auxiliar 8, nas saídas do auxiliar 8, que a gente precisa mandar mais para casa. Mas aqui eu acho que pode até baixar um pouquinho. Então tá bom, culto ao vivo, ó Deus vivos, a gente vai fazendo estes ajustes aí. Nós continuamos procurando respostas na palavra de Deus. Esta é a série de mensagens, procurando respostas na palavra de Deus. E hoje nós estamos buscando direção para um momento difícil nas nossas vidas, que é quando Deus diz não. Não é fácil, não é bom, não é agradável receber um não de Deus. E quando Deus diz não, como reagir a esse não de Deus? Como lidar com a frustração pelas expectativas não atendidas e pelas coisas da vida que aos nossos olhos não deram certo? Porque por um lado, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantas vezes a gente corre para esse texto, a gente olha a promessa de Deus nesse texto, e quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus com esse texto: Senhor, tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, eu te amo, mas parece que eu não estou desfrutando disso, parece que as coisas que estão acontecendo comigo eu não posso definir como bem, como bom, como agradável. Acontece que, por mais que a palavra de Deus diga que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e de fato isso acontece, a questão é que no final das contas, nem sempre aquilo que nós queremos que aconteça vai de fato nos fazer bem. Nós olhamos, nós sentimos, nós percebemos as coisas e concluímos que seria bom que tal coisa acontecesse. Mas Deus, Ele não vê só isso que está acontecendo ou o que a gente quer que aconteça. Deus, em sua eternidade, em seu poder, está vendo passado, presente e futuro. Deus sabe muito bem as consequências do que a gente acha que esse bem vai nos trazer. Mas ali depois, logo na frente, aquele bem pode não ser, de fato, algo que nos faça bem. Deus só traz para nós o que é bom. Só nos traz o melhor, mesmo que não pareça o melhor. Mesmo que aquilo que Ele faz não se enquadre no que nós consideramos bom ou gentil da parte de Deus. Quando a gente recebe um não de Deus, nós sentimos que Ele não é tão bom assim, ou pelo menos não é tão bom assim com a gente, que Ele não se importa, que Ele nos abandonou, mas não é nada disso. E às vezes, Deus não diz não. Às vezes Deus diz sim, mas sim do jeito dele. Que a gente acaba recebendo como se fosse um não. O jeito de Deus de fazer as coisas é melhor. A sua vontade é boa, agradável e perfeito, e aquilo que Ele faz decorrendo da sua bondade também é bom, agradável e perfeito. Só que a gente não quer apenas que Deus faça alguma coisa, a gente quer que Deus faça aquela alguma coisa do nosso jeito. E quando Deus diz não ou sim, mas do meu jeito, do jeito dele, então nós entramos em crise. Quando eu me deparei com esta questão, que é uma das aproximadamente 50 questões que foram trazidas através dos pequenos grupos de comunhão online que nós temos durante a semana, o que me veio à mente, ao coração, foi a situação do profeta Abacuque.
Olha o que o Abacuque diz para Deus, 600 anos antes da vinda de Cristo. Vamos olhar aqui para o que Abacuque registra. E eu vou ler as palavras de Abacuque como eu imagino que o coração dele estava apresentando para Deus. Porque você vai perceber pelas palavras que ele não está nem um pouco satisfeito com aquilo que Deus está fazendo, ou com aquilo que Deus não está fazendo. Então Abacuque capítulo 1, versículos 2 a 4 diz o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então perceba, o que o profeta Abacuque está fazendo aqui é, entre aspas, colocar Deus na parede. Porque ele está vendo um monte de coisa errada e ele está pedindo para Deus resolver essas coisas e, na visão de Abacuque, Deus não está fazendo nada. Você já passou por isso? Vê uma situação ao seu redor, na sua vida ou próximo a você. Você fala, Deus, quanto tempo eu vou orar por isso? Tu não vai fazer nada? E olha que aqui nesse momento, o profeta Abacuque ainda nem recebeu um não de Deus. A reclamação dele aqui é que Deus não está dizendo nem sim nem não. A reclamação dele é que Deus não está fazendo nada. Isso eu acho que é até pior, né? Porque uma coisa que eu peço para Deus, diante dos dilemas da vida é, Senhor, me fala alguma coisa. Nem que seja para dizer não. Porque eu lido melhor com um não teu, que eu tenho a certeza que tu disseste, do que com falta de resposta. Então, por misericórdia, me diz alguma coisa, nem que seja não. Prefiro o não a não te ouvir. Essa confusão que o profeta está dentro dele, essa revolta, esse dilema que ele está vivendo, é porque ele não, aparentemente, está vendo nada da parte de Deus. Mas olhando para as reclamações que Abacuque faz, você não ficaria do lado dele? Você não ficaria do lado de Abacuque? Ele está pedindo alguma coisa ruim para Deus? Ele está pedindo alguma coisa errada para Deus? O que ele quer que aconteça? Ele quer que Deus livre o povo da violência, da iniquidade, da opressão, das disputas, das leis sem eficácia e da justiça calada. Ele quer que Deus reverta essa equação aí na qual os ímpios estão vencendo os justos. Por quê? Na teologia de Abacuque não faz sentido os ímpios estarem vencendo os justos. Você não ficaria do lado dele? Claro que se você sabe que do outro lado está Deus, você não ia querer entrar nessa briga, né? Mas por motivos, por assuntos, por causas, essa não é uma causa que a gente poderia se sensibilizar com Abacuque, mas olha, ele está certo. Porque como é que está toda essa violência e Deus não está fazendo nada? Inclusive eu quero recomendar que você, se não assistiu, assista a primeira pregação desta série de mensagens, Respostas da Palavra de Deus, que tem a ver com Deus ter criado tudo, mesmo sabendo que o ser humano pecaria e que o mal entraria no mundo. Mas o nosso foco hoje aqui é quando Deus diz não. Quando Deus ainda não responde até a hora certa de dar a resposta. E aí, quando a gente aprende algumas coisas, a gente pode ter paz enquanto isso, mas enquanto a gente não aprende outras coisas, a gente se vê representado aqui nessa angústia de Abacuque. E se sensibilizar com ele, porque aos nossos olhos, ele está esperando que Deus faça o certo. Mas quantas vezes eu e você, nós também acreditamos sinceramente que os nossos motivos são certos, que os nossos motivos são válidos. Eu não entendo por que Deus não está me dando isso. Se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa válida, se isso é uma coisa certa, eu vejo até a palavra dele falando sobre isso.
E aí o que a gente faz? Confronta Deus como Abacuque estava confrontando. O que nós precisamos entender é que Deus está sempre agindo. A palavra de Deus mesmo diz que a sentinela que cuida de nós não dorme. Deus está sempre atento, Deus está sempre presente, Deus está sempre agindo, mas nós nem sempre percebemos, nós nem sempre vemos e nós nem sempre cremos nisso. E outra coisa é que nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Nem sempre as soluções que nós pensamos que Deus poderia dar são as soluções que de fato Deus tem. Então, pelo que nós percebemos, Abacuque está clamando a Deus. Não, ele não acordou assim de manhã, olhou ao redor e viu tanta violência, tanta opressão, tanta corrupção, e disse: eu vou começar a clamar. E aí, Deus, tu vai responder ou não? Quando Abacuque diz assim: até quando? Você acha que isso começou essa semana? Ou que faz muito tempo que Abacuque está nesse clamor? Faz muito tempo, né? Para uma pessoa chegar e dizer assim: tá, mas até quando? Então, já faz um tempo que Abacuque está clamando e não está entendendo uma resposta clara da parte de Deus. Até que Deus vai dar uma resposta clara para ele. E está registrada aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 5 em diante. Resposta de Deus: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, o Império Babilônico, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Vamos para o 9 agora. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia, zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Então, em resumo, Deus está dizendo para Abacuque que o Império Babilônico que está se expandindo no mundo, a gente estudou na escola, né? O Império Babilônico vai ascendendo e vai chegar em Israel. E essa nação que não teme a Deus, vai ser usada por Deus para executar juízo contra essa nação que diz que teme a Deus. Durante séculos, Deus vem falando com o povo através de profetas, dizendo: vocês têm que abandonar a idolatria, vocês têm que abandonar a violência, vocês têm que abandonar a corrupção, vocês têm que se afastar da impiedade. Mas eles não estão ouvindo o que Deus está dizendo através dos profetas. Então Deus vai continuar falando com eles, mas vai usar uma linguagem agora que eles entendem. Eles entendem a linguagem da violência. Eles entendem a linguagem da destruição. Eles entendem a linguagem da corrupção. Então diz: então eu vou falar com vocês nessa língua que vocês entendem. Estou trazendo os caldeus, estou trazendo o Império Babilônico. E como vocês sabem, eles marcham pela largura da terra, ou seja, você olha para lá e lá é aquele mundaréu de soldado vindo, arrasando, passando, zombando dos reinos que eles destroem e seguem em frente. Você sabe que foi um grande império na terra. E aí com isso a gente vê que nenhum movimento é desconexo no mundo e que Deus está sobre todas as coisas. Isso aqui não é uma coisa que Deus foi comunicado. Deus permitiu e usou que esses movimentos de impérios do mundo também fossem usados para trazer juízo nesse contexto de Antigo Testamento. Só que tem um problema. Isso que Deus disse para Abacuque que vai fazer, não cabe na teologia de Abacuque.
Porque ele sendo um profeta de Deus, o que a teologia dele como profeta diz? Se você for justo, você vai ser abençoado. Mas a teologia dele já está bagunçada, porque ele está vendo o justo ser dominado pelo ímpio. Então as coisas já estão confusas. E aí Deus, que é santo, que já havia dito há muito tempo, sejam santos porque eu sou santo, está dizendo que vai usar uma nação ímpia para exercer juízo. Abacuque não aceita isso. Isso não cabe na visão que ele tem a respeito de Deus. E às vezes eu e você queremos ser mais bíblicos do que Deus. Às vezes eu e você temos uma teologia tão pequena, tão quadrada, que Deus não cabe nela. Deus é muito maior do que a nossa teologia. E as pessoas brigam, disputam por questões teológicas, perdem um tempão gigantesco, quando na verdade elas não estão discutindo sã doutrina, estão discutindo suas interpretações sobre sã doutrina. Se fala sobre ortodoxia, se fala sobre uma doutrina certa, uma doutrina saudável. Chegou um ponto da minha vida que eu precisei entender que não é no meu estudo, no meu muito estudar, que eu vou conhecer Deus. Em algum momento eu achei que isso ia realmente catapultar a minha teologia, que de fato eu ia chegar longe. Mas deixa eu dizer para vocês, depois de faculdade teológica, pós-graduações teológica, mestrado em teologia em andamento, isso tem um perigo de me tornar soberbo, de achar que de fato agora eu entendo Deus, como a gente vê acontecendo o tempo todo ao nosso redor. E aí a gente tenta dizer que Deus é isso, que Deus é assim, que a igreja tem que ser assim, que essa doutrina é essa. Você pergunta para um batista se ele está certo, ele está certo. Se você pergunta para um presbiteriano se ele está certo, ele está certo. Está certo. Se você pergunta para um assembleano se ele está certo, ele está certo. Só que se para cada um de nós realmente nós estamos certos, alguém tem que estar errado. Porque a gente crê coisas diferentes a respeito das mesmas coisas. E o que na verdade nós fazemos é dizer que Deus gosta da nossa doutrina, porque a nossa doutrina é de Deus. Então a gente diz, não, aquilo que está acontecendo naquela igreja lá não pode ser de Deus. Porque Deus não é assim. Não, isso é loucuragem. Não, isso Deus não faz. Esse é o dilema do profeta Abacuque aqui. Você vai ver o dilema dele diante desta resposta de Deus. Olha só aqui, capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ou seja, isso não vai acontecer não. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabelecesse para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Percebe o que Abacuque está dizendo para Deus? Não, tu és santo, tu é puro. Se Abacuque fosse gaúcho, ele diz, mas bem capaz que tu vai fazer um negócio desse. Bem capaz que tu, santo, puro, vai pegar aquela nação nojenta, ímpia. Bem capaz que tu vai usar eles para vir aqui cuidar de nós, exercer juízo com a gente. Nós que somos justos. Opa, não temos um problema aqui? Como é que Abacuque começa a conversa com Deus, denunciando o próprio povo dele? O que ele falava a respeito do próprio povo dele? O que estava acontecendo lá? Não estava acontecendo violência? Corrupção? Impiedade? Não estava o fim do mundo lá? Estava, né? E como é que está agora? Que Deus diz, estou trazendo os babilônios aí, vou exercer juízo aí. Vou usar os babilônios para vocês entenderem a minha mensagem. O que Abacuque diz aí para Deus agora? Não. Esquece o que eu disse. Nós não somos tão maus assim.
o nosso pecado não é tão grave quanto o pecado deles. Ele não está dizendo isso para Deus? Os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Não, tu não vai usar aqueles perversos para vir dar uma lição na gente. Esse momento de Abacuque denuncia o nosso constante momento de achar que os nossos pecados não são tão graves quanto os pecados dos outros. Que os nossos erros não são tão graves quanto os erros dos outros, que os nossos defeitos não são tão defeituosos assim diante do defeito das outras pessoas. A gente vê as notícias, nossa, que monstro, nossa, que bárbaro, como se nós não fôssemos capazes de fazer aquilo porque a gente não fez ainda e porque a gente não está vivendo naquele contexto. Eu sempre digo, se eu e você fôssemos filho de quem aquela pessoa foi filho, se nós tivéssemos passado pelas coisas que aquela pessoa passou, se nós tivéssemos as experiências que aquela pessoa passou, você acha que você se sairia melhor do que ela? Você acha que você se sairia melhor do que ela? Eu tenho certeza que eu não me sairia melhor do que ninguém que eu defina como monstro. Se eu tivesse vivido tudo que aquela pessoa viveu. Deus sabe o que é o homem. Deus sabe o que é o ser humano. Deus sabe a perfeição que Ele criou, mas Deus sabe o quanto essa perfeição foi afetada depois que o pecado entrou e deformou todas as áreas das nossas vidas. Então, Abacuque não está só registrando um momento da vida dele de 2.600 anos atrás. Aqui nós temos o registro da minha e sua hipocrisia, quando queremos que Deus então exerça juízo com aquela pessoa, mostre para aquela pessoa, afinal de contas nós não somos tão maus assim. Então perceba que também tem a ver com um olhar errado sobre Deus e um olhar errado sobre si e um olhar errado sobre os outros. Qual é o olhar errado de Abacuque para Deus? É o olhar de achar que Deus só pode fazer as coisas do jeito que ele acha que Deus pode fazer as coisas. Deus é muito mais do que aquilo que a gente possa compreender. Eu gosto muito daquele grande culto, Esdras, Neemias, o povo naquele contexto de restauração, dizendo para Deus: Senhor, Tu estás acima de toda expressão de louvor. Ou seja, a gente pode fazer o nosso melhor aqui, ainda Deus merece muito mais, porque Deus é Deus. Ele não cabe nas nossas definições, nos nossos conceitos. A gente pode ter uma ideia sobre Ele, coisas que Ele revelou e que a gente pode então entender. Mas você acha que a gente vai conseguir definir Deus e dizer Deus faz isso e Deus não faz isso? Deus pode fazer isso e Deus não pode fazer aquilo? Então um olhar errado sobre Deus, um olhar errado sobre os outros são maus, e um olhar errado sobre nós somos tão justos. Ele esqueceu o que ele mesmo disse um pouquinho antes, nessa mesma conversa. E aí, nós olhamos para as nossas causas, que para nós são justas, para os nossos motivos, que para nós são válidos, como profeta, e levamos isso tudo a Deus, querendo que Ele nos atenda. Mas tem uma questão: Deus vê o mais profundo do nosso coração. Às vezes a gente vive um auto-engano achando que a gente é bonzinho, que aquilo que a gente está pedindo para Deus é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão certa, mas Deus está lá sondando nossa mente, sondando o nosso coração, e Ele sabe as mais profundas motivações que nos levam a pensar as coisas que pensamos e a enxergar as coisas do jeito que nós enxergamos. Então veja que aqui nesse momento, o que Deus faz é revelar o coração do profeta. Porque num primeiro momento você se coloca do lado de Abacuque, né? Eu me colocaria do lado de Abacuque num primeiro momento. Deus, olha a violência, olha a opressão, olha a corrupção, olha os ímpios ganhando dos justos, olha a justiça sendo defraudada. Motivos válidos, vamos ficar do lado de Abacuque. E daqui a pouco Abacuque continua falando, você está assistindo, e ele diz: ainda assim nós somos mais justos do que os outros. Opa, você começa a se afastar de Abacuque, porque como assim, Abacuque? Tu acabou de falar as coisas certas, de dizer as coisas bonitas, e agora tu está dizendo uma coisa diante de Deus. Existe algum justo na face da terra? A palavra de Deus diz que não há um justo, não há um justo sequer. Mas nesse momento Abacuque está dizendo que mesmo com tudo isso nós somos mais justos do que eles. Bem, no início, Abacuque não concordava com o aparente silêncio de Deus. Agora ele não concorda com a ação de Deus.
Então ele vai fazer um pedido. O pedido dele é: não faz isso. Não faz isso desse jeito. Tu é santo, tu é puro. Então eu não creio que a gente vai morrer na mão desses caras. Eu não creio que isso vai acontecer. Então, não faz. E qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus para Abacuque vai ser: não, eu vou fazer sim. E agora? O que fazer quando Deus diz não? Esses dois momentos anteriores de Abacuque, eles definem grande parte da nossa vida. O momento em que a gente acha que Deus não está falando com a gente, e o momento em que a gente ouve um não. Diante dessa confusão crescente de Abacuque, Deus vai dar uma resposta, da qual eu quero enfatizar 3 questões, que foram fundamentais para Abacuque, que nos ajudam também, enquanto Deus não responde, ou quando Deus diz para nós não. Porque chega um momento nessa conversa com Deus que a chave vira para Abacuque. Eu creio que Deus faz a chave virar para Abacuque com a sua palavra. E aqui, meus irmãos, eu gostaria que a nossa chave também virasse, porque se a nossa chave não vira, a gente passa a nossa vida inteira cobrando coisas que Deus está fazendo, ou então, como se não estivesse fazendo, ou então, querendo que Deus faça o que a gente quer que Ele faça, e como Ele não vai fazer o que a gente quer que Ele faça, viver uma vida ressentida, passar nossa vida toda brigando com Deus, disputando com Deus, perdendo a alegria da salvação, perdendo a alegria da graça. Então o que eu desejo em nome de Jesus, para cada um que está aqui nesse prédio hoje, para cada um que está nos assistindo em casa, ou ao vivo, ou depois durante a semana gravado, que a chave do nosso coração vire para aprendermos a viver bem, satisfeitos, alegres, enquanto Deus não responde, ou quando mesmo Deus diz não. A primeira coisa a aprendermos é: tudo tem seu tempo. Se a gente entender isso, a gente já está a muitos passos em direção à paz. Tudo tem seu tempo. No versículo 2, olha o registro, no capítulo 2, versículo 2, olha o que o próprio Abacuque registra Deus dizendo para ele. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Você está vendo aqui o que Deus inventou? Muito antes de existir marketing e publicidade? O outdoor. Olha, escreve bem grande, em tábuas grandes, para até quem passa correndo de longe conseguir enxergar. E às vezes isso ajuda. Quantas vezes, por exemplo, você está indo para casa ou indo para o trabalho, para algum lugar, e algum outdoor chama a sua atenção? Eu me lembro que eu gostava muito das frases da revista Veja, ali na década de 90, o início dos anos 2000, depois eu nunca mais vi. Mas era um outdoor que sempre tinha uma frase que eu achava impactante, aquela frase naqueles outdoors. Mas um outro tipo de outdoor que me chama atenção é: se você está vendo isso, seus clientes também verão. Alguém já viu um outdoor desse tipo aqui? Que é a propaganda do próprio outdoor dizendo que ele dá certo, né? Pois é uma estratégia que dá certo, uma estratégia que Deus está dizendo para Abacuque usar. Pinta bem grande, para quem passa correndo enxergar, todo mundo entender que tudo tem seu tempo. Pode voltar o próximo slide? Então esse é o que eu chamo de um momento bíblico da mensagem. Quer dizer, toda mensagem é bíblica, né? Mas a gente está fazendo já uma aplicação bíblica aqui. Nós estamos colocando no outdoor, nós estamos colocando no telão essa mensagem que Deus quer que a gente saiba. Tudo tem seu tempo. Você pode receber isso em nome de Jesus? Tudo tem seu tempo. Deus não se adianta, Deus não se atrasa, Deus chega na hora. Na hora que você quer? Não. Às vezes, Ele chega cedo e surpreende.
cedo para nós, às vezes ele chega tarde para nós, mas no tempo dele. Deus nunca se adianta, Deus nunca se atrasa. Eu me lembro de Marta e Maria criticando Jesus, de certa forma, dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, tu te atrasaste. Jesus diz: mas eu não falei para vocês, se vocês crescem, veriam a glória de Deus? Tudo tem a ver com fé, como a gente vai ver daqui a pouco. Saiba disso. Ele nunca se adianta, ele nunca se atrasa. Então, se você não está recebendo uma resposta de Deus ainda, fica tranquilo. Na hora certa vai acontecer a coisa certa. Se você receber um não de Deus, é porque esse é o tempo de receber o não. Se você receber um sim de Deus, esse é o tempo de receber um sim de Deus. Às vezes a gente precisa disso mesmo. Como Deus está dizendo, bota grande, escreve grande, para que todo mundo saiba disso. Tudo tem seu tempo. O que a gente tem que fazer então? Esperar. Só tem um remédio para algo que ainda vai acontecer. Tem uma droga, que é a ansiedade, e um remédio, que é a esperança. Ou você usa a droga da ansiedade, ou você toma o remédio da esperança. E você espera. Você confia que Deus vai fazer as coisas certas na hora certa. Segundo, não adianta procurar ajuda de onde ela não pode vir, ou de onde ela não deveria vir. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, que sabe o que a gente precisa. Olha o que Deus diz para Abacuque, versículo 18 do capítulo 2. Para que serve o ídolo? Visto que o seu artífice o esculpiu. E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e à pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O povo de Israel era um povo idólatra, que colocava sua esperança em ídolos. Mas ídolos não é apenas alguma coisa feita por um artífice, de gesso, de madeira, de cobre, de prata, de ouro. Ídolo é tudo aquilo que chama a atenção de você, porque aquilo que chama a sua atenção tem você, e o que tem você é seu Deus. Saiba disso. Aquilo que tem a sua atenção tem você, e o que tem você é seu Deus. Então cuidado com aquilo que chama a sua atenção, naquilo que você acha que de fato pode ter algo bom para você, que de fato pode entregar para você aquilo que você realmente precisa. E nós temos que estar o tempo todo cuidando, porque existe essa tendência idólatra de confiarmos, não necessariamente nós que somos evangélicos, em imagens e isso e aquilo, embora muitos evangélicos coloquem pastores, líderes como verdadeiros ídolos. Mas às vezes a gente faz um filho ser o nosso ídolo, o marido, a esposa ser o nosso ídolo, o dinheiro, o prazer ser o nosso ídolo. Aquilo que a gente corre primeiro quando está agitado é nosso ídolo. Quando, por exemplo, diante de toda uma agitação, toda uma correria, todo um estresse, a pessoa vai lá assistir pornografia para descarregar o seu estresse. Então, se aquilo é a primeira alternativa da pessoa para desestressar, é seu ídolo. Ou se ela precisa ir no shopping fazer compras para poder dar uma desopilada, aquilo lá é seu ídolo. Aquilo que você busca primeiro como solução para a sua vida é ídolo. E quem devemos buscar em primeiro lugar? Deus. Nós vivemos antes da pandemia algumas crises financeiras aqui na igreja. E quando começou a pandemia, eu, como pastor da igreja, o que você acha que eu pensei? Vai ficar melhor ou vai ficar pior a finança da igreja? O que você acha que eu pensei humanamente? Eu pensei, olha, se já não estava bom, agora então, aí é que sei lá o que vai acontecer.
E aí eu já começo a botar a cabeça para funcionar, né? Bom, tem que tirar o diploma de direito da gaveta para tentar ir seguir em frente, ser advogado, ou então eu vou dar aula de música, ou sei lá, já fui instrutor de trânsito, tenho os certificados para isso, vou começar a distribuir meu currículo em CFCs por aí. Sei lá, graças a Deus tem bastante diplominhas lá na gaveta, mas eu entendi que naquele momento eram ídolos começando a se levantar ao meu redor. E aí, meus irmãos, quando eu me deparei com essa situação, eu orei: Deus, eu vou fazer um empréstimo para a igreja, que dê para ir para pagar as contas aí um tempo para frente, porque eu pensava que a pandemia ia ser 2 meses, né? Aí depois 2 meses, volta tudo e vamos lá, vamos junto. A gente faz um ajuste aqui, um ajuste lá. Vamos fazer um empréstimo. E aí eu fiquei orando: se eu faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. Daí eu digo: Deus, tu não respondeu, eu vou fazer um empréstimo. E eu mandei uma mensagem para o gerente: olha, estamos precisando de apoio do banco agora, nós somos clientes desde 1997, temos sido bons clientes, temos honrado nossos compromissos. Então, eu gostaria de pedir um empréstimo para a igreja no valor de tantos R$1.000. Mas foi eu ter mandado essa mensagem para entrar alguém aqui na igreja dizendo: fiz um negócio e o meu dízimo vai ser tanto. Exatamente o valor que eu tinha pedido para o gerente. E aí eu entendi que eu corri para quem eu não deveria ter corrido, e eu quis fazer do tempo de Deus o meu tempo. Na minha cabeça, naquele momento, é como se eu estivesse dizendo: bom Deus, eu te dei a chance, tu te atrasou, então estou indo para o Bradesco. Mas, eu não sei se eu poderia falar que Deus dá tapa na cara ou dá tapa nos dedos, mas parece que eu levei uns tapas nos dedos, nessa hora em que Deus diz: eu que supro a igreja. O sustento da igreja é minha responsabilidade. Eu entendi. E nesse momento aqui eu me enquadro exatamente nisso aqui. Exatamente nesse erro aqui eu me vejo. Como se Deus dissesse: pode o Bradesco sustentar a minha igreja? Aquilo ou aqueles para quem nós corremos em primeiro lugar, aqueles que têm ou aquilo que tem a nossa atenção, nos tem. E aquilo que nos tem é nosso dono. Você pegar um empréstimo no Bradesco lá, ele vai ser seu dono por um bom tempo. E vai tirar muito mais do que ele deu. Na verdade, não está dando nada, né? Então foi uma lição de Deus que eu aprendi. E aí, meus irmãos, nós não ficamos no negativo. Eu acho que nós entramos na pandemia no negativo na conta da igreja. Mas depois de ter entrado na pandemia, nós não ficamos mais no negativo na conta da igreja. Então, não corra para nenhuma direção que não seja o Senhor. E por fim, algo que a gente precisa definitivamente aprender a entender: o justo viverá pela fé. Você pode dizer isso comigo? O justo viverá pela fé. E para mim esse aqui é o ponto determinante que influencia tudo, que é aquilo em que nós cremos. Olha o que Deus diz para Abacuque, Abacuque 2:4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Existe uma grande diferença em considerar que a nossa justiça própria basta, que a nossa própria justiça é superior à dos outros, ou que os nossos erros não são tão grandes quanto os dos outros, então Deus deve nos abençoar. E do outro lado, reconhecer que nós não somos tudo isso que nós achamos que somos. E que realmente aquilo que nós precisamos não está em nós mesmos. Quando Abacuque entendeu que nem ele, nem o seu povo, nem os babilônicos são merecedores da graça de Deus, mas que todos podem contar com o favor do Senhor pela fé, o coração dele mudou. Foi aí que a chave virou. Coração mudou, mente mudou, sua atitude mudou. Quando Deus diz: o justo viverá pela sua fé,
não é uma fé em coisas que acontecem. A fé é algo direcionado a uma pessoa. Jesus Cristo diz: quem crê em mim tem a vida. Fé é crer em alguém. A nossa fé é crermos no Senhor. Então, quando Deus está dizendo para Abacuque que o justo viverá pela sua fé, o justo viverá crendo que Deus é suficiente. E que ele pode confiar que Deus faz tudo no tempo certo, que Deus faz tudo na hora certa, mesmo quando é para dizer sim, não ou espere. O justo viverá pela sua fé. Mesmo que ao seu redor esteja tudo conturbado, mesmo que ao seu redor esteja tudo difícil, mesmo que ao seu redor esteja tudo confuso, o justo viverá pela sua fé. Se você olha para as circunstâncias, você se agita. Abacuque estava olhando para as circunstâncias. Isso aqui está uma bagunça, isso aqui está tudo errado, corrupção. Parece que ele está descrevendo o Brasil de 2020. Lei frouxa, ímpios ganhando de justos, isso aqui está uma bagunça. E quando Deus amplia o zoom, e ele vê os babilônicos chegando, ou seja, ele continua olhando para as circunstâncias, aí ele enlouquece, ele tem uma crise teológica. E aí Deus diz, não, de certa maneira, não olhe para as circunstâncias, Abacuque, olhe para mim, o justo viverá pela sua fé. Não olhe para a doença, não olhe para a situação financeira, não olhe para a crise, não olhe para o problema, olhe para o seu Deus. Ele sabe o que você precisa. É responsabilidade dele dar a você o pão de cada dia. É responsabilidade dele trazer a cura. Ele quer que você desenvolva um relacionamento com ele e creia nele que tudo pode, que tudo sabe. O justo viverá pela sua fé. Você lembra como é que Abacuque começou o livro? O livro que ele registra para nós? Agitadaço, né? Olhando para as circunstâncias. Sabe como é que ele termina o livro? Olha só que diferença depois que a chave virou. Depois que ele entendeu que tudo tem seu tempo, que ele não deve ir na direção daquilo que não pode ajudar e que o justo viverá pela sua fé. Olha como é que ele termina o livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Antes, se a figueira não florescesse, ó Deus, tu não prometeu que essa aqui era uma terra que mana leite e mel? A figueira não está florescendo, não tem uva no parreiral. Cadê as azeitonas? Cadê a fertilidade do campo? Cadê as ovelhas? Cadê os bois? Se você olha, se você começa a contar o gado, começa a contar as ovelhas, começa a olhar para as árvores frutíferas e não encontra o gado, não encontra as ovelhas, não encontra as árvores frutíferas, e se a sua fé depende disso, como é que a sua fé fica? Como Abacuque. Até quando? Mas quando você consegue virar a chave e tira o seu olhar das circunstâncias e coloca o seu olhar em Deus, como é que seu coração fica? Bom, se não tiver ovelha, se não tiver boi, se não tiver azeitona, se não tiver uva, se não tiver figo, quem que eu tenho ainda? Quem que eu tenho ainda? Deus! E esse eu não vou perder. Então eu vou me alegrar nesse que eu não vou perder. Eu vou exultar nesse que eu não vou perder. Ele é a minha rocha. Eu não posso fazer da safra, eu não posso fazer da criação, eu não posso fazer da renda, eu não posso fazer dos meus projetos a minha rocha, porque isso desaba. Mas os meus pés colocados no Senhor. Abacuque, ainda eu tirei algumas palavras aqui que ele fala, né, que ele faz os pés de Abacuque andar em lugares altos. Se eu e você estivermos firmados no Senhor, meus irmãos,
a gente consegue entender as circunstâncias ao redor, e mesmo quando não consegue entender as circunstâncias ao redor, isso não afeta aqui dentro, porque daí nós não somos dependentes das circunstâncias, nós somos dependentes do Senhor. A fé de Abacuque estava perturbada porque antes ele focava no que Deus estava fazendo. E nem sempre o que Deus está fazendo faz sentido para nós, como nesse caso aqui. Ele não compreendia, estava confuso. Mas agora ele vai para um outro nível de fé que, em nome de Jesus, eu desejo que você chegue. Uma fé tranquilizadora, porque está focada em quem Deus é. Exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, se é Deus que está fazendo, vai ficar tudo bem. Sabe aquela música? Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Bem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente entende bem? Não, mas vai ficar bem do jeito de Deus, e do jeito de Deus é melhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. É aí que a gente tem que chegar, meu irmão, minha irmã. Não firmar a nossa fé nas coisas que Deus faz. Tudo que Deus faz é perfeito, mas a gente não consegue entender as coisas que Deus faz, porque são maravilhosas demais, são grandiosas demais, e tem a ver com um desenrolar histórico que a gente não consegue vislumbrar lá na frente ainda. Mas quando a gente desloca, então, a nossa fé, a nossa adoração para quem Deus é, e Ele é, Ele merece, Ele é digno, Ele é Deus. Cai 1000 para cá, cai 10.000 para lá, e a gente não é abalado, porque nós sabemos que o nosso Deus, a nossa rocha, está cuidando de nós. Deus providenciou tudo o que nós precisamos para resistir a qualquer circunstância ao nosso redor, e Ele fez isso absolutamente, enviando o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, o justo viverá pela sua fé, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que aconteceu 600 anos depois que Abacuque registrou isso? Veio Jesus ao mundo e disse que tudo tem a ver com fé. Fé nele, fé no Senhor, fé na vida de Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo ministra. Um certo apóstolo, um certo Saulo se converte, vai ser conhecido na igreja como Paulo, o grande apóstolo Paulo, e apóstolo Paulo vai pegar isso que Abacuque escreveu 600 anos antes e vai trazer para dentro da igreja, dizendo o seguinte, lá em Romanos 1, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então agora você já sabe onde que está escrito. Isso que Paulo está dizendo, está escrito, o justo viverá pela fé, está escrito no profeta Abacuque, que escreveu 600 anos antes. Então, a justiça que Abacuque queria é o seguinte, Deus vem aqui, resolve as coisas, mas não deixa que os que não são tão bons quanto a gente toquem na gente. Que justiça é essa de alguém que acha que é justo o suficiente? Sendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sendo que não há um justo sequer. A justiça de Deus não é parcial. E a justiça de Deus não é uma justiça de vingança. Não é uma justiça onde alguém vence outro alguém. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Você quer entender a justiça de Deus, você tem que entender o que é o Evangelho. E Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Deus, não levando em conta que nós não somos merecedores, nem os israelitas, nem os babilônios, nem os brasileiros, nem os chineses, nem ninguém, mas que ainda assim nos ama tanto que enviou Jesus para nos salvar, resumíssimo do Evangelho. Quando a gente entende o Evangelho, a gente vai entender que a justiça que Deus aplicou, o juízo que Deus aplicou, que deveria aplicar sobre os israelitas, sobre os babilônicos, sobre eu, sobre você, sobre mim, sobre você, Ele aplicou sobre si mesmo na cruz. Todo o juízo que era destinado contra mim e contra você por causa do pecado, que causa a morte, foi
recebido pelo próprio Deus Filho na cruz. E é assim que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, trazendo essa boa notícia: você não precisa mais morrer porque eu morri em seu lugar. É isso que nos traz esperança, e que isso então nos liberta para vivermos um novo estilo de vida, uma vida pela fé. Quanto a Abacuque, lembra de novo como é que ele começou o livro? Ele começou o livro adorando a Deus, sim ou não? Louvando o Senhor pelos seus poderosos feitos? Não. Até o contrário disso, né? Ele está dizendo: Deus, tu não é bom, tu não é santo, como é que tu vai fazer uma coisa dessas? Vira a chave no coração dele. Deus está ministrando, vira a chave no coração dele. E o finzinho, a cereja do bolo do livro de Abacuque, sabe como é que é? Olha o que ele escreve. Depois de registrar tudo isso, olha o que ele escreve. As últimas palavras de Abacuque, versículo 19, capítulo 3. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Faz uma música disso aqui que aconteceu. Faz uma música para que se cante em todo tempo, em todos os lugares, que Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus faz as coisas no seu tempo e do seu jeito. E que nós devemos esperar o tempo de Deus. Que nós não devemos colocar nossa esperança em nada que não seja o Senhor, e que nós devemos viver pela fé. Aquela situação que começa desesperadora, termina com música. Somente vivendo pela fé em Deus, em quem Ele é, que Abacuque podia se alegrar, porque ele sabe que Deus é o Deus da sua salvação. No final das contas, Deus vai me salvar. Pode acabar a uva, pode acabar a azeitona, pode acabar o figo, pode ir embora os boizinhos, pode ir embora as ovelhinhas, mas eu vou ser salvo mesmo sem essas coisas. Porque essas coisas não podem me salvar, mas eu me alegrarei e exultarei no Deus que me salva, no Deus da minha salvação. Pode faltar tudo, mas Deus não faltará. O justo viverá pela fé. Mas fé, às vezes a gente pensa que fé é uma coisa que nos faz termos o que nós queremos. Eu tenho fé para trocar de carro. Eu tenho fé para conseguir essa vaga de emprego. Eu tenho fé para resolver essa situação. A gente pensa que fé se resume a isso. Fé é muito mais do que isso. Fé é viver em paz, com a paz que excede todo entendimento. Mesmo que eu não possa comprar ou trocar de carro, mesmo que eu não consiga essa vaga de emprego, mesmo que isso aqui não aconteça, eu sei que o meu Redentor vive. Entende? Então não tenta usar a fé como um meio de obter coisas apenas. Use para isso também. Use. Senhor, eu tenho fé que tu vai me dar esse emprego. Não é pecado, não é errado. Você pode crer nisso. Mas se a sua fé só se baseia em coisas que você quer ter para você, sua fé é uma fé que vai afundar você. Porque quando Deus disser não, como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas eu e você somos convidados a vivermos uma vida que celebra o Deus da nossa salvação, quando Ele diz sim e quando Ele diz não. E quando Ele ainda não respondeu, porque na hora certa Ele vai responder. Os babilônicos estavam chegando. E se Abacuque estivesse lá para receber eles, como é que ele estaria? Cantando. Os nossos problemas também chegam. Os seus problemas também chegam. E eu não desejo que eles cheguem, mas eles chegam. Que os seus problemas encontrem você adorando. Que os seus problemas encontrem você adorando. Será que você conseguiria agora pela fé dizer isso? Que os problemas me encontrem adorando? Porque agora eu estou pedindo uma maturidade espiritual para você, né? Porque talvez uma pregação mais funcional, mais utilitarista diria assim: declare agora que os problemas não vão chegar. Não é o que se faz por aí o tempo todo, usando a fé de forma utilitarista. Mas eu queria que você, pela fé, declarasse: quando os problemas chegarem, que eles me encontrem adorando. Você pode declarar isso?
Quando os problemas chegarem, que eles me encontrem adorando. Exultando no Senhor, o Deus da sua salvação. Mesmo quando parece que Ele não responde, ou mesmo quando Ele diz não. O que você acha de viver pela fé? O meu e-mail é davi@emcomum.org.br e meu WhatsApp é 5499075685. Se alguma coisa que eu ministrei hoje aqui não ficou claro, ou se você gostaria de saber mais a esse respeito, ou se você tem algum outro tipo de dúvida, quero que você entre em contato comigo. Eu quero ajudar você, nós como comunidade queremos ajudar você. Nós temos mais pastores na igreja, nós temos outras pessoas com dom do aconselhamento, para aconselhar mulheres, para aconselhar homens. Então eu recebo e acolho o seu estímulo de procurar. Se for uma resposta teológica, eu já vou trazer para você. Se for uma necessidade de conversar, de sentar, de chorar, fazer uma videochamada numa primeira opção, a gente está à sua disposição. A gente quer ajudar você a juntos vivermos pela fé. Queremos ser uma igreja saudável e funcional. Uma igreja saudável e funcional, uma igreja que espera no Senhor, não busca em nada além do Senhor e vive pela fé. A música que nós vamos cantar agora é uma resposta nossa para Deus. Diante disso que nós ouvimos aqui em nome de Jesus. Nós vamos declarar, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. E se a porta abrir? E se fechar? Meu irmão, minha irmã, se a gente chegar nisso, que vida em paz a gente pode viver. Eu não estou dizendo que vai ter paz ao nosso redor porque a gente está em paz. Mas que a falta de paz ao nosso redor não vai tirar a nossa paz, porque Jesus disse, eu dou para vocês uma paz não como o mundo dá. O mundo dá paz para você dizendo o seguinte, olha, tem uva aqui, tem oliveira, tem azeitona aqui, tem ovelha aqui, tem boi aqui, então pode ter paz. A paz que Jesus nos dá é mesmo quando não tem isso, a gente está firmado na rocha. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar pela fé, o justo viverá pela fé. Declara pela fé essa canção para o Senhor. Faz destas palavras, suas palavras para Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o homem, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se curado eu vou.
a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se você tivesse um tempo agora com suas palavras com o Senhor, eu queria que você dissesse para Ele agora tudo aquilo que parece que Ele está demorando. Você pode dizer para Ele. Ele aceitou que Abacuque dissesse, Ele aceita que você diga também. Diz para Ele: Deus, sinceramente, parece que Tu está demorando tanto nessa área da minha vida. Eu estou orando há tanto tempo por isso aqui, e a impressão que eu tenho é aquela de Abacuque. Eu quero confessar para Ti essa minha. Eu me vejo Abacuque. Há tanto tempo eu estou orando por isso e eu não estou vendo o Senhor agir. Diz para Ele. Derrama teu coração para Ele agora e coloca o teu descontentamento para fora. Você não está certo no seu descontentamento, mas se você ficar com ele aí no seu coração, ele vai corroer você. Mas se você colocar na presença de Deus, Ele é Deus, Ele suporta. Diz para Deus coisas que você gostaria que Ele já tivesse resolvido, Ele não resolveu ainda. E diz para Ele também tudo aquilo que você gostaria que Ele fizesse, mesmo que não faça tanto tempo. Faça teus pedidos. Senhor, eu preciso disso e disso. Pode dizer para Ele. Colocar tudo para fora. O que você acha que Ele já deveria ter feito, o que você quer que Ele faça. Mas depois de fazer isso, diz: Senhor, mas enquanto Tu não fizer, me ajuda a esperar. Enquanto Tu não fizer, não deixa eu correr para os ídolos. Enquanto Tu não fizeres, me leva a viver pela fé. Aprofunda a minha fé, aumenta a minha fé. E diz para Ele também que agora pela fé você está pronto para ouvir um não. Pela fé você está pronta para ouvir um não. Se você não estiver disposto a ouvir um não de Deus, sua fé não chegou lá ainda. Você vai continuar vivendo essas confusões que a gente viu em Abacuque. Te derrama na presença de Deus. Ele é Deus. O justo viverá pela fé. Creia que Ele está ouvindo você. Creia que Ele se importa com você. E creia que Ele vai fazer o que é realmente bom para você, mesmo que não pareça. Pede para Ele para gravar no seu coração e na sua mente e traduzir no seu dia a dia isso que você aprendeu hoje, que enquanto Deus não responde ou quando Ele diz não, a nossa postura é esperar, não correr em outra direção, mas viver pela fé em quem Ele é. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Amém. Senhor, nós queremos esperar em Ti. Não queremos correr em outra direção e queremos viver pela fé. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos viver pela fé. Vamos confiar em Deus. Vamos esperar o tempo dele
e não vamos buscar nada em primeiro lugar que não o Senhor. Eu desejo que a sua semana seja uma semana na fé, seja uma semana de fé. Haja o que houver, Ele é Deus. Sabe qual é o nome dele? Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Você pode dizer Deus conosco? Deus conosco. Deus comigo? Deus comigo. Amém? Vá viver essa semana, que seja abençoada e abençoadora, Amém. em nome de Jesus. Israel, como é que você está, Israel? Não, tranquilo, cara, tranquilo. Sei como é que é, carioca, com certeza.